Ela limpava o chão do mesmo andar onde decisões de centenas de milhões de reais eram tomadas todos os dias, e ninguém a via. Mas naquela tarde, Renata Souza tinha uma informação que nenhum técnico, nenhum laudo e nenhum relatório de mercado possuía. Uma informação que vinha da terra, das mãos calejadas do pai, do cheiro de lavoura doente que ela conhecia desde criança. O problema era um só. Para salvar aquela empresa, ela precisava ser ouvida. E, para ser ouvida, ela precisava enfrentar a mulher mais poderosa do 23º andar, que olhou nos seus olhos na frente de todos e disparou a pergunta como se fosse uma sentença. Você vai escutar a opinião de uma faxineira? Sem imaginar que aquela frase seria o maior erro da sua vida. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. O relógio na parede da sala de reuniões do 23º andar marcava exatamente 14 horas, quando a voz de Carla Mendonça cortou o silêncio como uma faca. Você vai escutar a opinião de uma faxineira? A frase pousou no meio da mesa de vidro como uma granada sem pino. Os olhos de todos os presentes se voltaram para Hugo Oliveira, e o único som que restou na sala foi o zumbido discreto do ar-condicionado e o coração de uma mulher do lado de fora da porta que havia parado de respirar. Renata Souza estava no corredor com o rodo na mão. Ela não havia planejado ouvir, nunca era esse o seu jeito, mas as palavras haviam chegado até ela com uma clareza quase ofensiva, amplificadas pela fresta que a porta entreaberta deixava, e o próprio nome dela havia sido pronunciado ali dentro com um tom que ela conhecia bem. O tom de quem usa uma palavra como arma. Ela apertou o cabo do rodo com as duas mãos e não se mexeu. Do lado de dentro, Hugo Oliveira continuava em silêncio. 31 anos, ombros largos, expressão fechada. Ele estava de pé na cabeceira da mesa enorme, com a gravata levemente afrouxada e as mangas da camisa dobradas até o cotovelo, como fazia sempre que uma decisão pesada caía sobre ele. Era o tipo de homem que havia construído tudo com disciplina e risco calculado. Não era herdeiro, não era golpista, não era sortudo. Havia começado pequeno, aprendido na prática e chegado onde estava, porque sabia ler o mercado antes que o próprio mercado se percebesse. Mas agora o mercado estava gritando alto demais, e os gritos vinham de todos os lados. Na tela de projeção atrás de Carla, os gráficos despencavam em vermelho vivo. O índice do setor cafeeiro havia perdido quase 4 pontos percentuais só naquela manhã. Os boatos que circulavam nos grupos privados de investidores falavam de uma praga nova, agressiva, espalhando-se por plantações inteiras no interior de São Paulo e em partes de Minas Gerais. Ninguém tinha laudo definitivo ainda, mas o mercado não esperava laudos. O mercado corria. E a Oliveira Capital tinha concentradas naquele setor ações que representavam 43% do portfólio de Hugo. Não vamos vender, repetiu Carla, posicionando-se à frente da tela, como se fosse a advogada do próprio futuro da empresa. Temos o doutor Fábio Lemos, o melhor agrônomo do setor. Temos laudos de 12 dias atrás. Não existe praga em escala relevante. O que existe é alarmismo de quem quer comprar barato o que é nosso. Carla Mendonça tinha 30 anos. Cabelos castanhos sempre presos num coque impecável e uma habilidade irritante de transformar toda discussão num monólogo de apresentação corporativa. Havia entrado na sociedade 3 anos antes com capital, com contatos e com uma confiança em si mesma que beirava a indiferença pelos outros. Era competente, ninguém negava isso, mas havia um ângulo cego no centro de toda a sua competência. Ela acreditava que credibilidade tinha endereço, que a verdade só era verdade se viesse do cargo certo, do diploma certo, do sobrenome certo. 12 dias num mercado volátil é uma eternidade, Carla, disse Marcelo Braga, o diretor financeiro, com a voz de quem já havia tomado 3 cafés naquela tarde. Era um homem de 52 anos, cabelos grisalhos e o semblante de quem carregava planilhas até nos sonhos. Se a praga for real e nós não vendermos agora, a janela fecha. Não haverá segunda chance.
Temos 48 horas antes da teleconferência com os investidores. Depois disso, qualquer venda vai parecer desespero. E se vendermos e não for real? Retrucou Carla, sem deixar espaço para a resposta. Aí somos nós que geramos o pânico, nós que despencamos a ação, nós que viramos notícia errada. Hugo ainda não havia falado. Ele estava olhando para os gráficos na tela, mas parecia estar vendo outra coisa. Marcelo o conhecia bem o suficiente para saber que aquele silêncio não era indecisão, era concentração. Hugo estava juntando pedaços de alguma coisa que ainda não fechava. Foi nesse momento que a porta abriu. Carla saiu com passos rápidos, o salto batendo no piso com aquela cadência que anunciava impaciência. Ela quase esbarrou em Renata. Parou, olhou de cima para baixo com a expressão que não era exatamente desprezo. Era pior que isso, era invisibilidade ativa, e disse com frieza clínica: "O corredor precisava ser limpo exatamente agora?" "Estou terminando, doutora Carla, desculpe." Carla já havia virado as costas. Renata ficou parada, rodo na mão, olhos baixos. Mas os olhos baixos eram postura, não rendição. Por dentro, algo estava se movendo rápido demais. Ela havia ouvido o suficiente naqueles últimos 20 minutos para entender o essencial. A empresa de Hugo estava em perigo. As ações eram todas no café. Os técnicos diziam que a praga era boato. E havia alguém ali dentro que havia pronunciado a palavra faxineira, como se isso fosse o argumento definitivo para que ela não existisse naquela conversa. Mas o que Renata sabia, e que nenhum técnico de escritório sabia, era que o interior não mandava aviso antes de destruir uma lavoura. O interior simplesmente destruía. E o interior era exatamente de onde ela vinha: Mococa, São Paulo. Ela havia deixado a cidade 2 anos atrás com uma mala, um endereço escrito à mão num papel dobrado e a promessa que havia feito a si mesma em voz baixa, sozinha no ônibus: "Eu vou me virar." E havia se virado. O emprego de faxineira na Oliveira Capital havia sido o primeiro que conseguira na capital, e ela o tratava com o mesmo cuidado com que seu pai, seu Antônio, tratava o cafezal. Cada detalhe, cada canto. Ela conhecia cada centímetro do 23º andar melhor do que qualquer diretor que trabalhava ali. E por isso mesmo, ela via o que os outros não viam. A secretária de Marcelo havia chorado às 11 horas da manhã na copa, discretamente, achando que ninguém notava. O estagiário de TI havia saído de uma sala reservada com os olhos vermelhos. O próprio Marcelo havia pedido 3 cafés naquele dia, e Renata sabia que Marcelo só bebia café quando estava com medo de verdade. O celular no bolso do avental vibrou. Era uma mensagem no grupo da família, do irmão mais novo, Leandro, 18 anos. "Oi, mana, aqui tá feio. O cafezal do pai. Você precisa ligar para ele." Renata leu a mensagem 3 vezes. Depois olhou pela parede de vidro para a sala de reuniões. Hugo estava de costas para ela agora, sozinho diante da tela vermelha. Os gráficos ainda caindo. Um homem cercado de gente, mas completamente sozinho na decisão. Ela olhou para o nome salvo no celular: pai. E ficou parada no corredor por quase 1 minuto inteiro, o coração batendo mais rápido do que devia, o rodo apoiado na parede, o mundo da empresa girando ao redor dela, como se ela não existisse. A ligação demorou 2 toques para ser atendida. Que bom, filha. Estava pensando em você." A voz de seu Antônio chegou pelo telefone com aquela textura de sempre. Grave, pausada, com o sotaque do interior enraizado em cada sílaba. Era a voz de um homem que havia aprendido a não desperdiçar palavras, porque no campo tudo que existe tem um custo. Renata estava no banheiro do corredor do 23º andar, a porta trancada, a torneira aberta baixinho para abafar o som. "Pai, preciso que o senhor seja honesto comigo. Sem me poupar, tá? Como está o cafezal?" Houve uma pausa pequena, do tipo que Renata conhecia desde criança, a pausa que o pai fazia quando a resposta ia doer. "Filha, está ruim. Está muito ruim." Ela fechou os olhos. "Quanto ruim?" "Perdi quase metade do talhão do fundo já. A praga entrou pela divisa do Geraldo primeiro, aí passou para o meu lado, aí foi para o Toninho, para o Zé das Pedras."
Ontem o Geraldo foi lá no talhão dele de manhã cedo e voltou sem falar com ninguém o dia todo. Quando a mulher dele perguntou o que havia, ele disse: acabou. Assim seco. Acabou. Renata sentiu a garganta apertar. Os técnicos da região estão falando alguma coisa? Os técnicos? Seu Antônio deu uma risada curta, sem graça. Filha, técnico aparece depois que a lavoura já foi. Aqui no interior quem avisa é a terra. E a terra já avisou. Eu estou vendo com esses olhos meus. As folhas ficam manchadas, depois encanoam, depois o fruto cai antes do tempo. Não tem cheiro de café quando você passa perto. Só tem cheiro de coisa morta. Pai, o senhor consegue me mandar um vídeo? Agora? Qualquer coisa, o senhor andando no cafezal, mostrando as plantas? Outra pausa. Vídeo eu sei fazer não, Rê. Mas o Leandro está aqui, deixa eu chamar ele. 2 minutos depois, o celular de Renata vibrou. Era um vídeo de 42 segundos gravado pelo irmão. Seu Antônio, caminhando devagar entre as fileiras do cafezal, as mãos tocando os galhos com uma delicadeza triste, como quem toca o rosto de alguém doente. As folhas escurecidas nas pontas, enroladas para dentro como dedos fechados. Frutos no chão, fora de época. E no fim do vídeo, a voz do pai, de costas para a câmera. Isso aqui era o melhor talhão que eu tinha. 22 anos cuidando disso. Renata assistiu ao vídeo 3 vezes seguidas. Depois ficou parada olhando para a própria imagem no espelho, acima da pia. Cabelos presos, uniforme azul, rosto de quem acabou de entender que estava prestes a fazer alguma coisa que poderia destruir o único emprego que tinha. Ela destrancou a porta e saiu. A assistente de Hugo, uma jovem chamada Priscila, tinha 24 anos. Um fone de ouvido no ouvido esquerdo, uma planilha aberta no computador e uma habilidade apurada de dizer não com cortesia suficiente para parecer gentileza. Ele está em reunião até às 16 horas. Depois vai para uma chamada com o banco. Não tem janela hoje. Priscila, é urgente. É sobre as ações do café. A assistente olhou para Renata com uma expressão que não era má vontade. Era genuína incompreensão. O que uma faxineira poderia ter a dizer sobre ações do café que justificasse interromper o CEO? Renata, eu entendo, mas eu não posso fazer isso sem que ele peça. Então me deixa deixar uma mensagem, escrita no papel que você coloca na mesa dele. Ele não lê papéis entre reuniões, ele. Priscila. Renata abaixou levemente a voz, mas manteve o olhar firme. Se daqui a 48 horas as ações afundarem e ele descobrir que eu tentei avisar e você não deixou, o que você vai dizer para ele? A assistente piscou 2 vezes. Renata aproveitou o silêncio. Só preciso de 30 segundos com ele. 30 segundos. Se ele achar que estou perdendo o tempo dele, eu saio e nunca mais menciono isso. Juro. Priscila olhou para a porta fechada do escritório de Hugo. Depois olhou para Renata. Depois para o celular na mão dela, onde o vídeo do cafezal ainda estava na tela. Quando ele sair para buscar o café dele, às 15 horas e 45 minutos, ele passa pelo corredor do lado sul. Você não ouviu isso de mim. 15 horas e 43 minutos. Renata estava no corredor do lado sul com o carrinho de limpeza posicionado de um jeito que parecia trabalho, mas era estratégia. O coração batia num ritmo que ela não conseguia controlar. A porta do escritório abriu às 15 horas e 46 minutos. Hugo saiu com o celular na mão, lendo alguma coisa, os ombros tensos, a expressão de quem havia passado as últimas horas engolindo más notícias em sequência. Ele quase passou reto. Doutor Hugo. Ele parou, olhou para ela, não com impaciência, com surpresa genuína. Era raro alguém do andar chamá-lo pelo nome, com aquela direteza. Sim? Eu sei que o senhor não tem motivo nenhum para me ouvir, mas eu tenho uma prova de que a praga é real, e preciso de 30 segundos. Hugo Oliveira ficou completamente quieto por 2 segundos. Depois disse, 30 segundos. Renata desbloqueou o celular com os dedos que não tremiam por força de vontade e colocou o vídeo para tocar. Não disse nada enquanto ele assistia. Deixou que as imagens falassem, as fileiras doentes, as mãos do pai nos galhos, os frutos no chão. E no final, a voz de seu Antônio.
22 anos cuidando disso. Hugo ficou olhando para a tela preta por um momento, depois que o vídeo acabou. Quem é esse homem? Perguntou ele com a voz mais baixa do que antes. Meu pai. Ele tem um sítio em Mococa. Pequeno produtor. Ele não tem motivo para inventar isso. Ele não sabe de ações, não sabe de bolsa. Ele só sabe que perdeu metade do talhão e que os vizinhos também estão perdendo. E os técnicos da sua região? Aparecem depois que a lavoura vai. No interior não tem alerta precoce. Tem olho de quem vive na terra. Hugo olhou para ela. Não era o olhar que ela recebia normalmente naquele andar. O olhar que passava por ela como se passasse por uma cadeira. Era um olhar real. O tipo de olhar que avalia, que pesa, que decide e se confia. Como você se chama? Renata. Renata Souza. Há quanto tempo você trabalha aqui, Renata? 2 anos. Ele assentiu devagar, como se a informação se encaixasse em algum lugar que ele ainda estava organizando. Então pegou o próprio celular e disse: Me manda esse vídeo. Ela quase não acreditou, mas digitou o número que ele ditou e enviou o arquivo sem hesitar. Obrigada, disse Hugo, e foi buscar o café. Renata empurrou o carrinho de volta pelo corredor com passos regulares, controlados, olhando para frente. Mas por dentro, algo havia se soltado. Um nó que ela carregava no peito desde que havia discado para o pai e que agora estava levemente menos apertado. Ela não havia chegado ao fim. Sabia disso. Havia apenas plantado uma semente num solo que ainda podia rejeitar tudo, mas havia plantado. O que ela não viu foi Carla Mendonça parada na entrada do corredor lateral, imóvel, observando Hugo voltar para o escritório com o olhar preso no celular, e observando Renata desaparecer pelo outro lado com o carrinho de limpeza. Os olhos de Carla estreitaram apenas 1 milímetro. Era o suficiente. A reunião das 17 horas havia terminado com mais perguntas do que respostas. Hugo estava sozinho no escritório, de pé diante da janela que dava para a cidade. Lá embaixo, os carros formavam um rio lento de luz vermelha no crepúsculo. Ele havia assistido ao vídeo do pai de Renata pela 5ª vez. Havia ampliado alguns quadros, pausado nos galhos, olhado para os frutos caídos no chão com a atenção de quem tenta encontrar uma mentira, e não encontrava. O celular vibrou. Era Marcelo. Hugo, precisamos conversar antes de amanhã. A janela de venda sem suspeita de insider fecha em 26 horas. Depois disso, qualquer movimento grande vai ser investigado. Você sabe disso. 26 horas. Ele respondeu apenas: Sei. Depois ficou olhando para a mensagem sem digitar mais nada. O problema não era a decisão em si. Hugo havia tomado decisões difíceis antes. Havia vendido participações no momento errado. Havia comprado quando todo mundo fugia. Havia errado e acertado, e aprendido com os dois. O problema era a origem da informação. Porque se ele vendesse agora e alguém descobrisse que a decisão havia nascido de um vídeo que uma faxineira havia lhe enviado pelo celular, o mercado não ia enxergar coragem, ia enxergar fragilidade, ia dizer que ele havia entrado em pânico por causa de um pequeno produtor do interior. E Carla ia usar isso para sempre. Ele desligou a tela do computador e saiu. Carla Mendonça não perdeu tempo. Assim que viu Renata saindo do corredor e Hugo voltando com um olhar diferente, ela havia feito a única coisa que sabia fazer quando sentia o controle escorregando. Foi atrás de informação. Às 17 horas e 20 minutos, ela chamou Priscila para uma conversa rápida na sala de apoio. Tom amigável, sorriso calculado. Priscila, pode me dizer se Hugo teve alguma reunião não agendada hoje à tarde? A assistente hesitou 1 segundo a mais do que deveria. Não que eu saiba, doutora Carla. Tem certeza? Porque eu o vi voltando do corredor sul com uma expressão diferente e vi a Renata, a faxineira, saindo pelo mesmo corredor. Priscila manteve o rosto neutro com um esforço visível. Deve ter sido coincidência. Ela limpa aquele corredor todo dia. Carla deixou o silêncio durar 3 segundos a mais do que o confortável. Depois sorriu de novo. Claro. Obrigada, Priscila. Mas antes de sair, parou na porta com uma naturalidade ensaiada e disse, sem virar o rosto completamente:
Só por curiosidade, você sabe se a Renata tem algum parente que trabalha no setor agrícola? Produtor rural, coisa assim? Priscila não respondeu. Carla não precisava que ela respondesse. A pergunta já havia sido plantada. Às 19 horas, quando a maioria dos funcionários havia ido embora e o 23º andar estava quase vazio, Carla entrou na sala do Dr. Fábio Lemos, o agrônomo-chefe, e fechou a porta atrás de si. Fábio era um homem de 55 anos, meticuloso, orgulhoso dos próprios laudos da mesma forma que um pai é orgulhoso dos filhos. Não era mau caráter, era simplesmente o tipo de profissional que confundia defesa do próprio trabalho com defesa da verdade. Fábio, preciso que você formalize um parecer escrito até amanhã de manhã, com assinatura com carimbo, dizendo que não há evidência técnica de praga em escala relevante nas regiões onde temos exposição. O agrônomo franziu a testa. Eu já disse isso na reunião. Dito é diferente de assinado. Hugo está considerando uma venda. Se ele vender com base num vídeo amador que alguém lhe mostrou e o mercado descobrir, nós dois perdemos credibilidade. Você entende o que estou dizendo? Fábio entendeu. Às 20h15, o parecer estava sendo redigido. Hugo não havia ido embora. Era quase 21h quando ele saiu do escritório pela segunda vez naquela noite. A gravata no bolso, a camisa com as mangas dobradas, o rosto com aquela expressão específica de quem está travando uma batalha interna que ninguém mais vê. Ele foi até a copa buscar água e ouviu, antes de chegar à porta, o som rítmico de um pano sendo passado no chão. Renata estava limpando a copa. Ela o viu entrar e fez o movimento natural de recuar com o carrinho, dando espaço. Não precisa parar, disse Hugo. Ela não parou, mas o ritmo do trabalho mudou imperceptivelmente, ficou mais lento. Hugo pegou uma garrafa de água da geladeira, ficou parado por um momento, e então disse, sem virar o rosto completamente, "Por que você fez isso hoje?" Renata continuou passando o pano por mais 2 movimentos antes de responder. "Porque eu vi gente com medo nesse andar o dia inteiro. E eu sei o que acontece quando o medo tem razão, e ninguém faz nada. Você sabia que poderia perder o emprego por isso?" Não era pergunta, era constatação. Sabia. Hugo finalmente virou para ela. "E mesmo assim você foi." Renata parou o rodo, olhou para ele de frente, não com desafio, com simplicidade. "Doutor Hugo, eu vim de Mococa com uma mala e um endereço escrito à mão. Levei 6 meses para conseguir esse emprego. Ele é importante para mim, muito importante. Mas lá no interior, quando uma praga entra, ela não avisa. Ela não manda relatório. Ela só destrói. E aqui dentro, tem gente que só precisa do salário do mês para pagar o aluguel e sustentar filho. Se eu fico calada e no fim do mês, metade deles perde o emprego, como é que eu olho para mim mesma?" Hugo ficou em silêncio por um momento. "O seu pai vai conseguir recuperar o cafezal?" A pergunta chegou de um ângulo que ela não esperava. Ela sentiu algo se mexer no peito, mas manteve a voz estável. "Ele vai tentar, sempre tenta, mas ele não é jovem e a terra estava cansada antes da praga chegar. Vai ser difícil. Há quanto tempo ele cuida daquele sítio?" "Desde antes de eu nascer. 26 anos que eu tenho, mais uns 10 antes disso." Hugo assentiu devagar. Havia algo no rosto dele que não era pena, era reconhecimento. O tipo de respeito que nasce quando alguém percebe que a história do outro tem peso real. "Você dormiu essa semana?" perguntou Renata de repente. Ele piscou levemente surpreendido pela pergunta. "Por quê?" "Porque o senhor tem a mesma cara que meu pai tem quando está carregando alguma coisa sozinho e não quer preocupar ninguém." Hugo ficou olhando para ela por 3 segundos sem responder. Então, pela primeira vez naquele dia inteiro, esboçou algo que quase era um sorriso. Não o sorriso de reunião, não o sorriso de apresentação para investidor. Algo menor e mais verdadeiro. "Não muito", admitiu ele. "Ninguém dorme bem quando a decisão ainda não foi tomada." "E quando é tomada?" Renata pensou por um segundo. "Aí você dorme. Ou não dorme por outro motivo. Mas pelo menos é a sua decisão. É diferente." Hugo pegou a garrafa de água, virou para a porta
e parou por um instante antes de sair. Obrigado, Renata, pelo vídeo e por isso. Ele saiu. Renata ficou parada no meio da copa vazia, o rodo na mão, o coração fazendo coisas que ela não havia autorizado. Ela sacudiu a cabeça levemente, respirou fundo e voltou ao trabalho. Mas o chão já estava limpo fazia 10 minutos. Ela só não havia percebido. O que Renata não sabia, ainda, era que Carla havia pedido ao setor de RH para puxar o histórico de acesso ao sistema interno da empresa nos últimos 3 dias. Queria saber se algum funcionário de nível operacional havia acessado arquivos que não eram de sua competência. Era uma acusação disfarçada de procedimento. E amanhã cedo, com o parecer de Fábio na mão e o dossiê do RH sobre a mesa, Carla pretendia chegar à reunião das 9 horas com tudo o que precisava para transformar Renata Souza num problema que Hugo não pudesse ignorar. A guerra havia mudado de forma, e Renata ainda não sabia que era o alvo. A reunião das 9 horas havia sido convocada por Carla. Não era algo incomum. Ela tinha autoridade para isso. Mas havia algo na forma como o convite havia chegado na noite anterior, tarde, com a lista de presença incluindo o Dr. Fábio Lemos, o diretor financeiro Marcelo, 2 membros do Conselho Consultivo e a coordenadora de RH, que fazia o estômago de Marcelo revirar desde que ele havia lido o e-mail. Ele havia tentado ligar para Hugo 3 vezes. Hugo havia atendido na terceira, ouvido o resumo, ficado em silêncio por 5 segundos e dito apenas: "Eu sei o que ela vai fazer. Estarei lá." A sala de reuniões do 23º andar estava cheia às 9 horas em ponto. Hugo entrou por último, café na mão, expressão fechada. Sentou-se na cabeceira, olhou para Carla do outro lado da mesa e disse: "Pode começar." Carla estava preparada. Era visível em cada detalhe, a pasta organizada à frente dela, o parecer de Fábio impresso em 3 vias, a postura de quem havia ensaiado cada frase. Ela se levantou devagar, como quem tem tempo, porque o tempo já é seu. "Antes de discutirmos a posição das ações, precisamos falar sobre um problema de conduta que surgiu ontem", disse ela, com uma serenidade que era mais perigosa que qualquer raiva. Foi identificado que uma funcionária do setor operacional fez contato direto com o CEO para apresentar informação não verificada sobre o mercado, com aparente intenção de influenciar uma decisão estratégica da empresa. O silêncio na sala teve textura. Marcelo olhou para a mesa. Os membros do conselho trocaram um olhar. A coordenadora de RH abriu uma pasta. "Essa funcionária", continuou Carla, "é a Renata Souza, do setor de limpeza." Ela apresentou ao Hugo um vídeo amador, gravado no sítio do próprio pai, como se fosse evidência técnica de uma praga em escala relevante. E fez isso sem qualificação, sem autorização e, segundo o RH, possivelmente após circular por áreas restritas do andar durante o horário de expediente. Ela deslizou uma folha pela mesa em direção a Hugo. "O Dr. Fábio assinou um parecer formal esta manhã. Não há evidência técnica de praga em escala que justifique a venda das nossas posições. O que existe é um vídeo de um pequeno produtor do interior que perdeu parte da lavoura por razões que nem foram diagnosticadas com precisão. E existe uma funcionária que, por motivos que precisamos apurar, achou adequado levar isso ao CEO como se fosse inteligência de mercado." Ela pausou. E então, olhando diretamente para Hugo, com a voz firme o suficiente para que todos na sala ouvissem com clareza: "Hugo, você vai tomar uma decisão de centenas de milhões de reais baseado na opinião de uma faxineira?" A sala ficou completamente imóvel. Era a mesma frase de ontem, mas agora estava armada, carregada, disparada na frente de testemunhas. Não era uma pergunta. Era uma execução. Hugo colocou o copo de café sobre a mesa devagar. Olhou para Carla. Olhou para o parecer do Fábio. Olhou para Marcelo, que estava com os olhos na mesa. Olhou para a coordenadora de RH, que aguardava com a caneta na mão. E então disse, com uma voz tão calma que cortou o silêncio como uma lâmina limpa: "Sim." Ninguém respirou. "Não porque ela é faxineira", continuou Hugo sem levantar a voz,
Mas porque o que ela me trouxe é verificável, é específico e é consistente com o que o mercado está sinalizando há 3 dias. O pai dela perdeu metade do talhão. Os vizinhos estão perdendo. Isso não é laudo, mas é dado. E dado de campo chega antes de laudo de escritório. Sempre chegou. Hugo, disse Carla com um sorriso tenso. Você está. Eu não terminei. Ele não levantou a voz. Não precisou. Fábio, seu parecer é de 12 dias atrás. Você foi ao campo nos últimos 3 dias? O agrônomo abriu a boca. Fechou. Não, admitiu ele, com menos firmeza do que havia tido ao assinar o documento. Então seu parecer é uma fotografia velha de uma situação que pode ter mudado. Hugo virou para a coordenadora de RH. A Renata não acessou nenhum sistema restrito. Ela me abordou num corredor com informação de fonte primária. Isso não é conduta irregular. Isso é exatamente o que eu esperaria de qualquer pessoa que trabalha aqui e tem algo relevante a dizer. Você está defendendo uma faxineira na frente do conselho? Disse Carla, e agora o sorriso havia sumido. Estou defendendo que informação não tem hierarquia de crachá. Hugo olhou para os membros do conselho. Aqui ninguém é menos. Se alguém tiver dado relevante, eu ouço. Venha de quem vier. Carla ficou de pé, a pasta na mão, os olhos duros. Você está sendo emocional. Estou sendo objetivo. Ele virou para Marcelo. Quanto tempo temos na janela? 18 horas, respondeu Marcelo, e havia alívio na voz dele que ele nem tentou esconder. Então vamos trabalhar. Hugo fechou a pasta de Carla sem cerimônia. Marcelo, quero os números da venda parcial na minha mesa em 40 minutos. Vamos vender 60% da posição agora e segurar o restante por mais 12 horas para não gerar sinal de pânico. Se o mercado confirmar a queda até o fechamento de amanhã, vendemos o restante. A sala começou a se mover. Cadeiras recuando, celulares sendo desbloqueados, conversas em voz baixa. Carla não se moveu. Hugo. A voz dela estava diferente agora, ainda firme, mas com uma fratura embaixo. Se você fizer isso, eu não posso continuar como sua sócia. Não posso colocar meu nome numa decisão baseada em isso. Eu sei, disse Hugo. Ela piscou. Eu sei, repetiu ele mais baixo. E eu lamento. De verdade. Mas eu não vou segurar uma posição porque tenho medo de parecer fraco. Isso nunca foi o meu jeito. Carla ficou olhando para ele por 3 segundos que pareceram muito mais longos. Então pegou a pasta, endireitou o terno com um gesto mecânico e saiu da sala sem olhar para ninguém. A porta fechou com um clique preciso. A ordem de venda foi executada às 11 horas e 46 minutos. Marcelo ficou na sala de operações, monitorando cada movimento. Hugo ficou no escritório com a porta fechada, o celular desligado para o mercado, os olhos na janela. Ele havia tomado a decisão. Agora a decisão precisava de tempo para virar resultado, e esse era sempre o intervalo mais difícil. Quando você não pode mais controlar nada, só esperar. Do outro lado do andar, Renata soube o que havia acontecido pela secretária de Marcelo, que passou pelo corredor às 12 horas com os olhos marejados e disse baixinho, como quem não consegue segurar uma coisa boa dentro do peito. Ele vendeu, Renata. Ele vendeu. Renata apoiou a mão na parede. Não era alívio ainda. Era o peso da realidade chegando. Ela havia iniciado uma cadeia que havia derrubado uma sociedade, exposto uma funcionária de limpeza no conselho da empresa e colocado nas costas de um homem uma decisão que ainda podia dar errado. Por quê? E se o pai estivesse errado? E se a praga fosse local, isolada, e não chegasse às regiões das ações? E se ela houvesse destruído tudo? Ela foi até o banheiro, trancou a porta e ficou parada com as mãos apoiadas na pia, olhando para a própria imagem no espelho. A mesma imagem de ontem, mas com um peso diferente nos olhos. O celular vibrou. Era uma mensagem de Hugo, texto simples, sem floreio. Seja o que for que aconteça a partir de agora, você me deu a chance de escolher. Isso tem valor. Obrigado. Renata leu a mensagem 2 vezes. Depois colocou o celular no bolso, respirou fundo e abriu a porta. Havia um andar inteiro para limpar, e as próximas horas iriam decidir se a escolha havia valido. Às 16 horas, a primeira notícia chegou.
Um portal especializado em agronegócio publicou um levantamento emergencial. A praga havia sido identificada oficialmente em 11 municípios do interior de São Paulo e 7 em Minas Gerais. Pequenos e médios produtores relatavam perdas entre 30% e 70% da lavoura. Os técnicos do setor estimavam que a colheita daquele ano seria a pior em 14 anos. O índice do setor cafeeiro caiu 6,8% em 20 minutos. Marcelo entrou no escritório de Hugo com o tablet na mão e os olhos arregalados. Hugo olhou para os números, olhou para Marcelo, olhou para a janela e, pela primeira vez naquele dia inteiro, respirou fundo de verdade. Os dias seguintes foram uma avalanche. A confirmação oficial da praga chegou em nota conjunta de 3 associações do agronegócio na manhã seguinte, e o mercado não esperou pelo segundo parágrafo. As ações do setor cafeeiro desabaram em cascata. Primeiro os fundos menores, depois os grandes, depois os que ainda tentavam segurar. Em 72 horas, o índice havia perdido 21% do valor. Contratos de exportação foram suspensos. Bancos acionaram cláusulas de revisão em financiamentos rurais. Fornecedores começaram a renegociar. O noticiário econômico usava a palavra colapso com uma frequência que 2 dias antes teria parecido exagerada. A Oliveira Capital havia vendido 60% da posição antes da queda, e o restante, que Hugo havia segurado por mais 12 horas conforme o plano de Marcelo, havia sido vendido no limite da janela, ainda com prejuízo controlado. Mas controlado. A empresa havia saído machucada, não destruída. Marcelo fechou os números na sexta-feira à tarde e foi até o escritório de Hugo com uma expressão que misturava exaustão e incredulidade. Perdemos 18% do que teríamos perdido se não tivéssemos vendido, disse ele, colocando a planilha sobre a mesa. Se tivéssemos ficado com a posição inteira, Hugo, seria o fim. Demissão em massa. Provavelmente, encerramento de 2 departamentos inteiros. Talvez pior. Hugo olhou para os números por um longo tempo. E a Carla? Marcelo suspirou. Ela não vendeu nada. Manteve cada ação que tinha. A posição dela era menor que a sua, mas estava toda concentrada no mesmo setor. Ela perdeu 83% do patrimônio investido em 48 horas. Os advogados dela entraram em contato esta manhã para iniciar a dissolução formal da sociedade. Hugo não disse nada. Não havia nada para dizer que não soasse a alguma coisa que ele não queria ser. Ela vai ficar bem? Perguntou ele, com uma serenidade que Marcelo levou 1 segundo para entender. Com o que sobrou, vai precisar recomeçar. Completamente. Hugo assentiu devagar. Processa nada. Deixa ela ir. Carla Mendonça saiu do 23º andar numa tarde de terça-feira, com 2 caixas, e o mesmo passo firme de sempre. Mas quem a conhecia notava. Havia algo diferente na linha dos ombros. Não era derrota visível. Ela não daria a ninguém esse presente. Era contenção. O tipo de rigidez que uma pessoa assume quando está segurando por força de vontade tudo que poderia desmoronar se afrouxasse 1 milímetro. Ela passou pelo corredor principal sem olhar para os lados. Renata estava no fundo do corredor, de costas, organizando o carrinho de limpeza. Não viu Carla passar. Ou talvez tenha visto e escolhido não virar. Carla parou por 1 segundo, apenas 1 segundo, olhando para a nuca de Renata. E naquele segundo aconteceu alguma coisa pequena e silenciosa, que ninguém além dela mesma saberia. Ela entendeu. Não aceitou, não perdoou, não transformou em lição bonita para contar depois. Mas entendeu. A verdade não havia chegado do lugar que ela esperava. E esse era exatamente o problema. Ela só esperava a verdade de certos lugares. Depois pegou as caixas com mais firmeza e foi embora. O elevador fechou. E a história de Carla Mendonça, na Oliveira Capital, terminou com o som de uma porta de metal se fechando num corredor vazio. Hugo levou 2 semanas para fazer a próxima jogada. Não foi impulso. Foi o mesmo processo de sempre. Análise, paciência, leitura de mercado, mas com um olhar diferente. Ele havia saído daquelas 48 horas com uma certeza nova. As informações mais valiosas não estavam sempre nos relatórios. Às vezes,
estavam nos corredores. Às vezes estavam nas mãos de quem vivia mais perto da realidade do que qualquer planilha conseguia alcançar. O setor de tecnologia estava em movimento. 3 empresas específicas, infraestrutura de dados, automação agrícola e logística inteligente, haviam sido ignoradas pelo mercado durante a crise do café, porque ninguém estava olhando para elas. Hugo olhou, estudou por 12 dias, consultou 2 pessoas em quem confiava, dormiu sobre os números e então deu a ordem. Em 40 dias, as 3 posições haviam valorizado entre 38% e 62%. Marcelo entrou no escritório numa manhã com o tablet na mão e um sorriso que ele não conseguia conter. Você dobrou, Hugo, com folga. Hugo olhou para os números. Depois olhou pela janela para a cidade lá embaixo. Depois fechou o tablet com calma e disse: chama o Marcelo Jurídico, quero criar um fundo. Renata soube do fundo por Priscila, que soube por Marcelo, que havia ajudado a estruturar o documento. O Fundo Antônio, batizado com o nome que Hugo havia escolhido pessoalmente, sem anunciar para ninguém o motivo, era destinado a apoiar pequenos produtores rurais atingidos por pragas e eventos climáticos extremos, com foco nas regiões de Mococa e municípios vizinhos. Não era caridade. Era crédito acessível, assistência técnica real e um canal direto para que pequenos produtores pudessem reportar problemas de campo antes que virassem crise de mercado. Era, nas palavras do próprio Hugo no documento de Constituição, inteligência que vem da terra, tratada com o respeito que merece. Renata leu o nome do fundo numa tarde e ficou parada com o papel na mão por um tempo que ela não conseguiu medir. Seu Antônio, o nome do pai, num documento oficial, numa empresa de investimentos da capital. Ela dobrou o papel com cuidado, colocou no bolso do avental e voltou ao trabalho. Mas havia algo diferente na forma como ela carregava o próprio corpo naquela tarde. Mais leve, como se um peso que ela nem sabia que tinha carregado a vida inteira tivesse sido posto no chão. Hugo a encontrou no corredor do lado sul no fim daquela tarde. Não era coincidência desta vez. Ele havia esperado o momento certo da mesma forma que esperava o momento certo para qualquer coisa que importava. Posso te falar um minuto? Ela parou o carrinho. Olhou para ele. Pode. Não aqui. Ele indicou a pequena sala de apoio ao lado, vazia naquele horário. Eles entraram. Ele não se sentou. Ficou de pé perto da janela pequena que dava para o lado do prédio, com a luz do fim de tarde chegando de lado e deixando tudo um pouco mais honesto do que o habitual. Eu quero te pedir desculpas, disse ele. Renata franziu levemente a testa. Por quê? Porque você arriscou o emprego, a reputação e a tranquilidade para salvar gente que mal sabia seu nome. E eu me beneficiei disso. E a única coisa que te dei em troca foi uma mensagem de texto. Renata ficou quieta por um momento. O senhor tomou a decisão certa. Era o que importava. Importava você também. Ele disse isso com uma simplicidade que não deixava espaço para interpretação elegante. Era direto porque era verdadeiro. Eu fiquei pensando muito nas últimas semanas no que você disse naquela noite na Copa, sobre dormir diferente quando a decisão é sua, sobre carregar coisa sozinho. Me lembro, eu não tenho muitas pessoas que falam comigo assim, sem querer nada, sem calcular nada, só falam. Renata olhou para ele por um momento longo. O senhor não precisa me agradecer por ser honesta. Honestidade não é favor. Não estou agradecendo pela honestidade. Ele fez uma pausa pequena. Estou dizendo que quero te conhecer fora daqui, se você quiser. O silêncio que veio depois não era desconfortável. Era do tipo que acontece quando 2 pessoas estão processando algo ao mesmo tempo, e nenhuma das 2 quer estragar com pressa. Fora daqui, repetiu Renata com cuidado. O senhor sabe quem eu sou, né? Onde eu moro, o que eu faço, de onde eu vim? Sei. E quero saber mais. Ela olhou para ele por mais 3 segundos. Depois, pela primeira vez em toda aquela história, sorriu de verdade. Não o sorriso contido de funcionária, não o sorriso de quem está sendo educada. O sorriso de Mococa, do interior, da menina que havia chegado com uma mala e um endereço num papel e havia se virado. Então tá, disse ela.
3 meses depois, numa manhã de sábado, com o sol entrando de lado entre os pés de café, Hugo Oliveira pisou pela primeira vez na terra de seu Antônio. O velho produtor o recebeu na porteira com um aperto de mão firme e os olhos que avaliavam do jeito que só os olhos de quem vive da terra sabem avaliar. Não pelo terno, não pelo carro, não pelo cargo, pelo jeito de caminhar, pelo jeito de olhar para o chão. Hugo caminhou devagar entre as fileiras em recuperação. Os pés de café que a praga havia poupado já mostravam brotos novos. As mudas que o fundo Antônio havia financiado estavam sendo plantadas no talhão do fundo, onde a terra havia descansado depois da perda. Havia um técnico agrônomo jovem, indicado pelo fundo, pago pelo fundo, orientando 2 trabalhadores rurais sobre o espaçamento correto. Seu Antônio caminhou ao lado de Hugo em silêncio por um bom tempo. Depois disse, com aquela voz grave e pausada que Renata havia herdado sem perceber: "Você salvou esse pedaço de chão. Sabe disso? Quem salvou foi sua filha", respondeu Hugo. O velho produtor olhou para Renata, que caminhava um pouco à frente, as mãos tocando as folhas novas dos pés de café com a mesma delicadeza de sempre. Depois, olhou para Hugo. "Ela sempre foi a mais corajosa", disse ele com uma simplicidade que tinha o peso de tudo. Só ninguém nunca parou para ver. Hugo ficou olhando para Renata entre os pés de café, a luz da manhã no rosto, os cabelos soltos pela primeira vez que ele via, os pés na terra vermelha do interior de São Paulo. E pensou na pergunta que Carla havia disparado naquela sala de reuniões como se fosse uma arma. "Você vai escutar a opinião de uma faxineira?" Sim, havia escutado. E tinha sido a melhor decisão da sua vida. Renata virou para ele naquele momento, talvez sentindo o olhar, talvez por acaso, e encontrou os olhos dele. Não disse nada, não precisava. Havia um cafezal se refazendo atrás dela, um pai que voltava a ter esperança, uma terra que cicatrizava devagar. E havia um homem que havia aprendido, da forma mais real possível, que a voz de quem ninguém escuta é muitas vezes a única voz que diz a verdade. A pergunta de Carla havia ficado suspensa no ar daquele 23º andar, como uma acusação. A resposta estava ali, naquela manhã de sábado, num pedaço de terra do interior de São Paulo, entre fileiras de café novo, nascendo de uma terra que havia sobrevivido. E ela cheirava exatamente como o pai de Renata havia dito que o bom café cheirava, quando a colheita ia bem, a começo.